O Brasil é um país que tem uma série de vantagens competitivas quando o assunto é agronegócio. Nós somos o único país do mundo que tem 2 safras e segue expandindo tanto a sua área plantada quanto aumentando a sua produtividade. No entanto, apesar do agro sempre ter sido muito relevante para a economia brasileira, durante muito tempo existiam pouquíssimas opções de empresas do agro listadas na nossa bolsa. Porém, nos últimos anos isso deu uma bela mudada, muitas empresas do agro vieram para a bolsa e hoje nós temos excelentes opções de investimentos para quem quer investir no agro. E nesse vídeo aqui eu separei 3 ações de empresas do agronegócio que são empresas para comprar e carregar para longo prazo. Portanto, se você é investidor de longo prazo, você precisa olhar para as empresas do agronegócio e também precisa assistir esse vídeo até o final, porque aqui eu vou te apresentar 3 teses que têm um potencial enorme para o longo prazo. Antes de mais nada, é muito bom pontuar que as 3 empresas que eu vou trazer aqui nesse vídeo são líderes dos seus setores e atuam em setores que têm muito para crescer nos próximos anos. Portanto, essas empresas, sendo líderes, elas vão surfar esse crescimento setorial e, obviamente, como são empresas de alta qualidade operacional, elas também tendem a ganhar espaço em cima das suas concorrentes. E além disso, são empresas que atualmente já têm uma rentabilidade muito interessante. Portanto, são empresas que, na minha opinião, vale muito a pena a gente prestar atenção. Mas como eu disse, são teses para longo prazo. Até porque grande parte desse crescimento eu acredito que está no setor. E esse crescimento setorial é quase que uma trend macro. Então não vai acontecer um crescimento gigantesco em 1, 2, 3, 4 trimestres. Isso pode levar alguns anos, mas como eu disse, o potencial de retorno ele é gigante. A primeira empresa dessa lista é a Boa Safra Sementes, com o ticker SOJA3. Inicialmente a Boa Safra trabalhava apenas com sementes de soja, que ainda são seu carro-chefe hoje em dia. No entanto, após o seu IPO, que foi em 2021, a Boa Safra vem diversificando. Hoje em dia, a empresa já atua com sementes de feijão e milho, e a empresa já divulgou que também vai começar a trabalhar com sementes de trigo e sorgo. Eu vou tentar explicar para vocês mais ou menos o que a Boa Safra faz de fato. Basicamente, a Boa Safra vai numa empresa de biogenética como a Bayer, por exemplo. Dessa empresa de biogenética, a Boa Safra compra os reprodutores de germoplasma. Aí a Boa Safra pega esse material genético que ela comprou da Bayer e entrega para uma rede de produtores integrados. Esses produtores integrados plantam esse material e colhem a semente. Aí sim a Boa Safra pega essas sementes, armazena elas em câmaras frias e faz todo o tratamento para deixar essa semente muito mais produtiva. A partir daí, a Boa Safra faz a distribuição dessas sementes para os seus parceiros. E esse tratamento da Boa Safra ele é muito eficiente. Segundo números da própria Boa Safra, a cada 100 sementes que a empresa produz, 95 delas acabam germinando, ou seja, um índice de eficiência de 95%. E faz muito sentido para o produtor rural pagar um pouco mais caro nessas sementes que são beneficiadas, que são sementes com uma genética superior, para ter uma produtividade muito maior na sua lavoura. E justamente por conta disso, a Boa Safra vem crescendo bastante. Seja regionalmente, a Boa Safra, que foi uma empresa surgida no centro-oeste do Brasil, está expandindo para outros estados e também regiões. Ultimamente, os últimos passos da empresa foram a expansão para o Nordeste e para o Norte, e eles já comentaram que também irão expandir para o sul do país muito em breve. E também a empresa vem expandindo com diferentes culturas, como eu já comentei. E a adição dessas novas culturas, dessas novas sementes, é muito importante, porque isso tende a aumentar a eficiência operacional e a rentabilidade da Boa Safra. Isso porque, como hoje a empresa ainda é muito focada na soja, que é o seu grande carro-chefe, a Boa Safra fica um pouco presa à sazonalidade da soja. Dessa forma, durante um período do ano, os centros de armazenamento da Boa Safra estão lotados de sementes de soja, mas em outro período do ano eles acabam ficando mais vazios. E com a adição dessas novas culturas, essas plantas, esses centros da Boa Safra, terão uma ociosidade muito menor, o que vai aumentar o ROI da companhia e a rentabilidade para o seu acionista. A Boa Safra hoje é a líder desse setor de sementes aqui no Brasil. No entanto, a empresa tem apenas 7% de market share.
ou seja, ela tem muita capacidade, por ser uma empresa capitalizada, de seguir crescendo em cima das suas concorrentes e de seguir aumentando seu market share. Mas talvez isso nem seja tão necessário. Isso porque o setor de insumos agrícolas ele vem crescendo muito nos últimos anos. O agro brasileiro como um todo já vem crescendo bastante. Mas quando a gente destrincha esse crescimento, a gente consegue ver que a parte de insumos agrícolas vem crescendo mais do que a média do setor, e é justamente nesse subsetor que a Boa Safra está inserida. Portanto, na minha opinião, a Boa Safra tem muitas avenidas de crescimento. Tem o próprio crescimento setorial, tem o crescimento via consolidação, ou seja, ganhar market share em cima das concorrentes. Ela também tem o crescimento de outras regiões que ela ainda não adentrou e também tem o crescimento que pode vir da entrada da Boa Safra em outras culturas, em outros tipos de sementes. A segunda empresa dessa lista é a Kepler Weber. E eu sei que algumas pessoas falam, mas a Kepler não é uma empresa do agro, a Kepler é uma empresa industrial. Tudo bem, a Kepler até pode ser uma empresa industrial na sua definição, mas ela depende 100% do setor agro. Portanto, eu considero a Kepler uma empresa do agro. Para quem não conhece, a Kepler produz aqueles silos enormes de armazenamento de grãos. E como a gente já viu no case da Boa Safra, a produção brasileira ela vem aumentando bastante. Portanto, com esse aumento de produção, cada vez mais serão necessários esses silos para que os grãos possam ficar armazenados. Até porque, na safra de 2023, a gente teve uma safra recorde e muitos agricultores não tinham essa infraestrutura de armazenagem. Por conta disso, alguns agricultores tiveram que deixar os seus grãos ao léu, a céu aberto, e isso obviamente estragou muitos grãos, e os que não estragaram foram vendidos a um preço muito menor do que o preço de mercado. Mas o que eu gosto no case da Kepler é que a empresa não precisa desse crescimento da safra para ela ter o seu crescimento próprio. Digamos que aconteça uma hecatombe e a produção do Brasil nunca mais cresça, siga estagnada como está hoje. Se isso acontecesse, o que é um cenário muito improvável, mesmo assim, a Kepler ainda tem muito para crescer. Isso porque hoje o Brasil tem capacidade de armazenar cerca de 60% da sua safra. 40% da safra brasileira não tem onde ser armazenada. Existe um gargalo gigantesco nesse setor de armazenamento de grãos no Brasil. Tanto é que ano após ano a verba destinada para o programa de construção e ampliação de armazéns dentro do Plano Safra está cada vez maior. Mesmo porque, diferente do cenário hipotético que eu pintei, a produção de grãos do Brasil tende a seguir crescendo ano após ano, seja com o aumento da área plantada, mas principalmente com o aumento de produtividade patrocinado por toda essa tecnologia que está chegando no agro brasileiro. Então pensa comigo, para o produtor rural é muito rentável, é muito benéfico ele investir em armazenagem dentro da sua propriedade. E existe uma linha de crédito financiada pelo governo que também quer incentivar esse investimento à disposição desse agricultor. Então, meus amigos, não tem por que os agricultores não realizarem esse investimento para a gente fechar esse gargalo de armazenagem que existe aqui no Brasil. E é por isso que eu gosto tanto da tese da Kepler Weber. Como a empresa é a líder desse setor, com uma série de vantagens competitivas e com uma tecnologia de ponta, a empresa vai se beneficiar desse crescimento que vai acontecer. Não tem outra alternativa, a gente precisa fechar esse gargalo no nosso país. E quem quiser entender mais a fundo a tese da Kepler Weber, é só assistir esse vídeo que está aparecendo aqui no card. Antes mesmo de contar qual é a terceira ação dessa lista, eu quero te lembrar de conferir os links tanto aqui na descrição quanto no comentário fixado. Ali você vai encontrar o link para minha assessoria de investimentos e o link para minha mentoria individual. Se você tiver qualquer dúvida quanto à assessoria ou quanto à mentoria, é só clicar no link, preencher ali o formulário, que eu mesmo vou entrar em contato com você, aí a gente bate um papo e sana todas as suas dúvidas, tá certo? E a última empresa dessa lista é a Jalles Machado. A Jalles Machado é uma empresa do setor sucro-alcooleiro, ou seja, basicamente a empresa planta a cana-de-açúcar, colhe, faz a moagem dessa cana e a partir daí ela produz açúcar,
etanol e alguns outros produtos, como saneantes e açúcar orgânico, que é um grande diferencial da Jalles Machado. Cerca de 30% da receita da Jalles Machado vem de produtos não comoditizados, e o principal deles é o açúcar orgânico da companhia. Esse açúcar orgânico ele é muito vendido fora do Brasil e ele tem um maior valor agregado. Ele não é simplesmente uma commodity como o açúcar refinado, como o açúcar branco. Por conta de ter uma boa parte da sua receita nesses produtos que não são comoditizados, a Jalles Machado acaba tendo um colchão de segurança contra as oscilações dos preços das commodities, que são ainda hoje as suas principais fontes de receita, que é o caso do açúcar e do etanol. Nos últimos tempos, o preço do açúcar vem tendo um grande destaque. Isso porque, como dá para ver aqui nesse gráfico, o balanço de açúcar no mundo está negativo, ou seja, existe uma demanda maior do que a oferta. E essa demanda é muito puxada pelos países asiáticos e africanos, que cada vez mais estão demandando açúcar. E uma grande vantagem da Jalles e do Brasil é que o Brasil tem o menor custo de produção de açúcar do mundo. E o Brasil também é o maior exportador de açúcar do mundo. Ou seja, a gente vende muito e custa pouco para produzir aqui no Brasil, o que para empresas como a Jalles Machado é uma grande vantagem competitiva. Já quando o assunto é etanol, nos últimos tempos o preço do etanol vem caindo, acompanhando principalmente o preço do petróleo. Isso porque existe uma grande correlação entre o preço dos combustíveis fósseis para o preço do etanol. No entanto, quando a gente pensa a longo prazo, a tendência é que cada vez mais o mundo demande mais e mais etanol. Por exemplo, aqui no Brasil, nós temos o combustível do futuro, que vai aumentar a mistura de etanol na gasolina, passando de 27% para 30%. Esse simples aumento de 3% vai aumentar a demanda de etanol em mais de 1 bilhão de litros por ano, o que é extremamente relevante, e a tendência é que cada vez mais os veículos automotores usem mais e mais etanol. Além disso, existe a intenção por parte das empresas de aviação de zerarem as suas emissões de carbono até 2050. Para atingir essa meta, as empresas de aviação terão que usar cada vez mais o SAF, que é uma sigla em inglês para combustível de aviação sustentável. E um dos componentes desse SAF é justamente o etanol. E esse aumento do consumo de SAF por parte das empresas de aviação pode trazer uma demanda gigantesca para o etanol nos próximos anos, o que para uma empresa como a Jalles Machado vai ser algo muito positivo. E se você quiser entender mais a fundo o case da Jalles Machado, é só assistir esse vídeo que está aparecendo aqui no card. Essas foram as 3 empresas do agro que eu acredito que dá para comprar e carregar para o longo prazo. Obviamente que no meio do caminho haverão alguns sobressaltos, até porque nós sabemos que existe uma grande sazonalidade no agro. Se tiver uma quebra de safra, ou se tiver uma safra muito grande que faça os preços das commodities caírem, a gente sabe que as ações irão oscilar como é comum na Bolsa de Valores. No entanto, quando a gente olha o cenário macro e pensa a longo prazo, na minha opinião, essas 3 ações têm muito crescimento para entregar e logo muita rentabilidade, muito retorno para entregar para os seus acionistas. Manda aqui nos comentários se você gostou dessas 3 ações que eu escolhi e se você quer que eu faça um vídeo focado 100% na tese da boa safra. Manda aqui nos comentários que eu quero saber. E não esquece de algo que é muito importante. Te inscreve no canal, ativa as notificações e deixa o like nesse vídeo e compartilha com o teu grupo de amigos ou grupo de investidores. Tá certo? Muito obrigado pela atenção e até a próxima.